Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha de histologia. O nosso tema de hoje são as glândulas da pele. Vamos estudar algumas características histológicas, funcionais dessas glândulas e perceber o quão importante elas são nesse tecido de revestimento do nosso corpo, beleza? Que é a nossa pele. Para a gente começar esse assunto, é interessante que vocês relembrem a formação das glândulas. Quando a gente estuda tecido epitelial, a gente costuma ter um contato com esse momento, que é a formação das glândulas, até porque as glândulas são tecidos epiteliais. Quando a gente pega lá os capítulos de tecido epitelial, a gente entende que existem dois tipos de epitélio. Existem os epitélios de revestimento, como a pele, a mucosa, e existem os epitélios glandulares, que formam as glândulas do nosso corpo. E as glândulas, olha que interessante, elas são derivadas de um epitélio de revestimento. E essa imagem do livro do professor Junqueira e Carneiro, ela ilustra muito bem isso, a formação de uma glândula. Nós temos aqui, então, um epitélio como a gente está acostumado, habituado a ver, ainda mais falando de pele, né? A gente vê bastante a epiderme, que é um epitélio. E esse epitélio, ele começa a invaginar para o interior do tecido conjuntivo que circunda ele ali. Lembrem-se que o epitélio fica sempre localizado acima de um conjuntivo, que é da onde vem a questão nutricional desse tecido. Então, esse epitélio começa a se diferenciar em uma forma diferente, que é o tecido glandular. E essas glândulas, elas vão poder ser de dois tipos, ou exócrinas ou endócrinas. E ser exócrina ou endócrina diz muito sobre como essa glândula vai liberar o produto, realizar a sua função. No caso das glândulas exócrinas, aquele epitélio aqui, ó, esse epitélio que penetrou o interior do conjuntivo, ele vai se diferenciar e formar um ducto. Então, o produto dessa glândula ganha o meio externo através de um ducto. Já no caso das glândulas endócrinas, essa região do ducto, ela desaparece. E ao invés disso, essa glândula ela passa a circular os capilares. Uma vez que o produto glandular é liberado no interior dos capilares e ganha corrente sanguínea, que é o que acontece com os nossos hormônios. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque se tratando de glândulas da pele, nós vamos conseguir diferenciar elas em glândulas exócrinas. O produto dessas glândulas será liberado para o meio externo através de ductos. E isso vai ficar mais evidente quando a gente começar a ver a histologia dessas glândulas nas lâminas, as amadas glândulas. As amadas lâminas histológicas que vocês gostam. Bom, eu coloquei aí uma imagem mais geral, só para a gente se localizar do que eu estou falando, tá? Existem alguns componentes aí que já são de conhecimento de vocês. Se vocês ainda não assistiram às outras aulas de tecido tegumentar, seria bastante interessante que vocês dessem uma olhada para se familiarizar com as estruturas. Porque a histologia é difícil a partir do momento em que a gente não conhece o que a gente está vendo. Quando a gente identifica, consegue entender o que está acontecendo, a gente percebe que a histologia é só mais uma forma de observar a fisiologia humana, né? Ela é uma fotografia. É isso que eu costumo dizer, falar com os alunos. Que a histologia é uma fotografia do que está acontecendo naquele exato momento no tecido. É como se a gente olhasse o interior de um órgão e entendesse a fisiologia por trás de tudo que está acontecendo ali. É uma prova, né, de que a fisiologia realmente está correta, já que as células provam para a gente exatamente o que está acontecendo. Nessa foto bastante panorâmica, nós conseguimos identificar uma região mais corada, uma região mais roxa na superfície, que é o nosso tecido epitelial, chamado de epiderme. E já nessa região aqui mais rosada, é a nossa derme. E é justamente na derme que nós vamos encontrar as nossas glândulas. Perceba, isso aqui é uma glândula. Isso aqui é uma glândula.
Isso aqui é uma glândula. E perceba que esse tecido se destaca em termos de diferença quando a gente compara com o tecido que está ao redor dele. Como assim, Vitor? Olha, esse aglomerado de células é bem diferente desse aglomerado celular que a gente observa aqui. Porque isso é tecido conjuntivo e isso é tecido glandular, que tem origem no epitélio de revestimento. Continuando a nossa exploração, aqui existe outra glândula. E já para adiantar, essa região é uma região ocupada por um tecido, por um folículo piloso. E a glândula que se associa a um tecido, a um folículo piloso, é uma glândula sebácea, que é o que a gente vai estudar. Temos um vaso sanguíneo, olha aqui, repleto de hemácias. Olha as hemácias. Outro vaso sanguíneo. Então percebam, a pele tem bastante estruturas glandulares. E essas estruturas glandulares se posicionam na derme, ou seja, na camada abaixo do epitélio, na região formada por tecido conjuntivo. A gente já explanou isso em outras aulas. Se a gente pudesse classificar as glândulas da nossa pele, a gente classificaria elas em glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. As glândulas sebáceas são as glândulas produtoras de sebo, que têm natureza lipídica. E essas glândulas estão representadas aqui na letrinha A. Aqui elas, ó. E elas estão sempre associadas a um folículo piloso. O produto dessas glândulas é liberado no interior do folículo piloso e ganha a superfície através do pelo. Já as glândulas sudoríparas, olha aqui como é que elas são bastante enoveladas, né? Glândulas contorcidas. Elas possuem um ducto que atravessa o tecido conjuntivo, ganha o tecido epitelial e então liberam o seu produto para o meio externo. E as glândulas sudoríparas, elas vão poder ser de dois tipos, nós vamos estudar. As glândulas podem ser apócrinas e elas podem ser écrinas, beleza? Começando a falar sobre as glândulas sudoríparas écrinas, essas glândulas, elas são formadas por três tipos celulares, que quando você olha para essas imagens que eu coloquei aqui, pode ser que não seja tão aparente, mas quando a gente observa na microscopia eletrônica, essa diferença se torna mais observável, tá? Elas são formadas por células claras, células escuras e células mioepiteliais. As células mioepiteliais, como o próprio nome já sugere, o mio, né, o radical mio, significa músculo, e elas realmente se comportam como células musculares, só que elas são epiteliais. Elas são muito importantes porque elas vão ficar ao redor da estrutura glandular e elas meio que se contraem, e isso ajuda na liberação do produto que é sintetizado por essas glândulas. Então, ao redor dessa estrutura glandular, tudo isso aqui é uma estrutura glandular, galerinha. Ó. A gente tem células mioepiteliais. E a contração dessas células ajuda na secreção desse produto gênico, desse produto glandular, perdão. Aqui nós temos o lúmen, que é onde o produto sintetizado por essas glândulas é depositado, e aí o conjunto desses lúmens depois vão se unir no ducto para ganhar o meio externo, tá? Essas glândulas sudoríparas écrinas, elas são encontradas em todas as regiões do corpo, com exceção dos lábios, da glande, do clitóris, do prepúcio e a região perianal e o leito ungueal, que é a região que fica abaixo da nossa unha. Abaixo dessa placa de queratina que forma as unhas existe um leito vascular. Existe uma região conjuntiva e essa região não possui glândulas sudoríparas écrinas. Aqui eu coloquei uma banana cortada no diâmetro, para que a gente conseguisse ter uma visão do que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? É como se a gente pegasse a banana, cortasse ela em diâmetro e estivesse observando uma glândula.
onde cada região dessa é uma célula, e essa região branca central é o lúmen, aonde vai ser depositado o produto sintetizado por essas glândulas. Nessa outra imagem, eu trouxe para vocês a microscopia eletrônica. E aí eu consigo falar para vocês que existe uma diferença na composição dessa estrutura glandular. Como eu disse no slide anterior, essa glândula é formada por 3 tipos celulares: as células claras, as células escuras e as células mioepiteliais. As mioepiteliais, elas ficam ao redor. Olha aqui, ó. Isso é uma célula mioepitelial. Aqui nós temos outra. Acima dela nós temos uma célula clara e temos uma célula escura. Olha só que interessante, a célula escura, ela tem essas vesículas no interior dela, diferente da célula clara. E essas vesículas dão a essas células escuras uma coloração mais densa. Por isso que elas são chamadas de células escuras. E eu coloquei aqui ainda algumas características para que vocês tivessem sempre em mente quando a gente falar sobre glândulas sudoríparas écrinas. A porção secretora dessas glândulas é formada por 3 tipos de celulares, que eu acabei de falar para vocês. As células escuras estão voltadas para o lúmen. Lembrem-se que lúmen é essa região onde o produto sintetizado vai ser depositado. E já as células claras estão afastadas do lúmen. A gente consegue ver isso pela imagem, né? Olha a posição da célula escura em relação à célula clara, em relação à célula mioepitelial. Porque as células mioepiteliais, elas ficam repousando sobre a lâmina basal. Lembrem-se que as glândulas são tecidos epiteliais. E quando você estuda tecido epitelial, é comum, é clássico você se deparar com o conceito de lâmina basal, de membrana basal. Porque sempre revestindo um tecido epitelial, nós temos uma membrana basal, uma lâmina basal. E abaixo da lâmina nós temos o conjuntivo. É uma interação bastante importante para a estrutura desses tecidos. As células claras, elas se caracterizam por serem claras justamente por causa da abundância do glicogênio que é encontrado no interior do citoplasma dessas células. Aqui nós temos uma outra visão das células écrinas, das glândulas écrinas, e aí vocês conseguem perceber esse halo mais corado ao redor da porção secretora, que é justamente as nossas células mioepiteliais. Olha elas aqui, ó. Percebam? Olha como é que elas são bem coradas de eosina. E aqui, então, nós temos o lúmen. Aqui nós temos o lúmen. Ah, professor, mas esse lúmen não está muito bonito, não. Claro, né, gente? Esse tecido está distorcido. Lembrem-se que é um tecido que vai ser colocado na parafina, ele vai ser cortado. Então, ele não é uma ilustração, ele é realmente como o tecido é no nosso organismo. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma estrutura aqui que pode parecer muito com a porção glandular, mas não é. Isso é um ducto. E você pode perceber que o interior desse ducto está quase maciço, ou seja, está completamente preenchido. E isso é justamente o que essa glândula produziu. Essa glândula, ela produz, essa aqui é a porção secretora dela, olha só. Então, ela deposita tudo no interior do lúmen, que é o que a gente está vendo aqui, ó. E aí ela é liberada no interior do ducto para ganhar a região externa, porque é uma glândula exócrina. Vamos pensar aqui de novo na dinâmica da banana, ó. Cortou, cada banana é uma região produtora, né, uma região glandular, e aí elas vão se unir nessa região ductal para liberar o produto para o meio externo. Eu consigo diferenciar uma porção glandular de uma porção ductal por duas coisas interessantes. Primeiro, o tamanho do lúmen, tá? O lúmen ele costuma ser menor nas regiões secretoras e ele costuma ser um pouco mais alargado na região do ducto. E o ducto ele não tem esse revestimento mioepitelial, isso só é encontrado na região secretora, porque como eu disse para vocês, a região das células mioepiteliais ajuda na contração para liberar o produto que é sintetizado pelas
pela porção glandular, que é uma porção formada por epitélio cúbico simples. Então, a gente consegue diferenciar duas estruturas aqui. A porção glandular, das glândulas écrinas, e ainda os ductos. Ductos cheios de produto sintetizado pelas glândulas e que não possuem o revestimento de células mioepiteliais, que é uma característica das porções secretoras. Mais uma lâmina para a gente estudar juntos, e essa daqui evidencia bem mais as nossas células mioepiteliais. Olha isso aqui, gente. Temos aqui uma região de lúmen, temos aqui uma região das células, né, produtoras, as células claras e as células escuras, e revestindo essa estrutura, temos as células mioepiteliais. E usem essa imagem também para conseguir diferenciar os ductos. Olha só. Os ductos não possuem as glândulas, as células mioepiteliais ao redor deles. E percebam como que a porção, o lúmen deles é muito mais largo, né? É muito mais largo. Cada estrutura dessa tem tamanhos diferentes, gente, por causa do corte, tá? Aonde foi feito o corte da nossa lâmina. Então, pode ser que existam regiões que são menores em diâmetros, outras que são maiores, justamente porque estão regiões do ducto que vão estar mais próximas da porção secretora e regiões que vão estar mais afastadas, tá bom? Olha aqui, ó. Luz é a mesma coisa que lúmen. Olha esse revestimento de células mioepiteliais, gente. Deixando para a gente bem claro que essas células revestem a porção secretora das glândulas, né? O que ele está mostrando aqui como componente secretor são vários granulozinhos que a gente encontra no citoplasma dessas células que depois ganham o lúmen, tá bom? Existe uma característica interessante das glândulas sudoríparas écrinas, que é o ducto dessas glândulas. Quando essas glândulas elas são formadas, né, são glândulas enoveladas lá, ficam localizadas na derme, elas possuem um ducto, né, que vai levar o seu produto sintetizado para o exterior, porque ela é uma glândula exócrina. E esse ducto, que é formado por tecido epitelial cúbico, ele está presente apenas na região da derme. Quando esse ducto penetra a região de epiderme, ele não existe mais. O ducto se torna as próprias células da epiderme. Na verdade, o que é formado é uma prega interpapilar. E no interior dessa prega interpapilar, que é agora o ducto, tá? Não é mais o epitélio cúbico, na verdade é o próprio epitélio da epiderme, que agora é o ducto. Então, o produto que foi sintetizado ganha a parte externa do nosso corpo através dessa prega. E a gente consegue perceber, isso aqui é uma foto de aumento do ducto dessa glândula, tá? E aí você percebe essas regiões em branco, justamente porque ele é como se fosse um S, vamos pensar assim, ó, uma região toda contorcida, e aí esse S ele é cortado. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Isso aqui é um ducto, ó. E aí ele foi cortado assim. E aí o que a gente está vendo é essa região aqui como um lúmen, ó. Essa região aqui como outro lúmen. E ainda poderia ter outro aqui embaixo, tá bom? E cada uma dessas regiões do ducto dessa glândula recebe um nome. Quando ele está na parte dérmica, esse ducto é chamado de siringe. E quando ele está na parte intraepidérmica, é denominado de acrossiringe, tá? Justamente recebendo aí um nome diferente, porque é bem diferente, tá? É bem peculiar. Porque quando a gente for estudar as glândulas sudoríparas apócrinas, que é no próximo slide, vocês vão ver que é uma diferença bastante significativa para essas glândulas aqui, tá? Falando agora, então, sobre as glândulas sudoríparas apócrinas, gente, essas glândulas são bem diferentes das glândulas écrinas, tá? Lembrando, as duas são sudoríparas, só que elas são diferentes. Essas glândulas, elas são muito grandes. Elas são
enormes. Elas ocupam uma região da lâmina que é muito grande. Olha só. Tudo isso aqui é uma glândula apócrina. Olha como ela é grande. Lá nas glândulas écrinas, a gente conseguia ver até algumas porções mais isoladas. Agora, nessas glândulas aqui, não, elas são bem grandes mesmo. E elas são bem grandes e elas liberam o produto sintetizado por elas no interior de um lúmen também, da mesma forma que as outras, tá? Só que a diferença é que elas são muito grandes. Olha só, isso aqui é um produto dessas glândulas. Olha que gracinha. E a gente consegue ver no interior do lúmen. E aí essas porções depois elas vão se unindo, igual um cacho de banana mesmo, para liberar no ducto. Liberar no ducto e ganhar o meio externo. Essas glândulas, o ducto delas costuma até se associar a folículos pilosos também, tá? Para a gente liberar essa secreção por via para o meio externo. Elas são encontradas nas axilas, nas areolas, na área peniana e circoanal, no prepúcio, no escroto, na protuberância púbica e nos pequenos lábios. Uma coisa interessante sobre essas glândulas é que elas não são funcionais até a puberdade. Elas se tornam funcionais depois que os indivíduos atingem a puberdade. Olha essa imagem. Olha o tamanho dessa glândula. Gente, eu não estou brincando com vocês, ela é muito grande. E aqui do lado dela, ó, existe outro tipo glandular. Olha, se a gente for fazer uma comparação, vocês percebem que a glândula sudorípara apócrina não dá para vocês errar nas provas práticas, porque ela é bem característica. E elas recebem esse nome de apócrina porque as pessoas acreditavam que elas participavam, que elas liberavam a secreção delas através da liberação do ápice das glândulas, né? E isso existe uma classificação das glândulas de acordo com o que elas liberam o seu produto. Elas podem ser holócrinas, que é quando elas se degradam. Elas podem ser apócrinas, que é quando elas liberam apenas o ápice, que é o que acontece, por exemplo, nas glândulas mamárias. A célula inteira ela não se desintegra, mas a porção apical delas sim. E ainda pode ser merócrina, que são essas glândulas aqui que a gente está vendo, né? Que a célula continua intacta e ela só libera o produto mesmo. E aí, a parte apical dela, olha só, tá vendo? Tem várias bolinhas, tem várias bolhas, são artefatos. E isso levou os histologistas da época a acreditarem que essas glândulas elas eram apócrinas, quando na verdade elas são merócrinas. Essas glândulas passam a serem ativas após a puberdade, que foi o que eu disse para vocês, elas são controladas pelos hormônios sexuais. A sua secreção é depositada no interior de um ducto de um folículo piloso, que eu também comentei para vocês. Olha só que interessante, aqui nós podemos estabelecer uma comparação, porque aqui nós temos uma glândula sudorípara apócrina. Olha que coisa linda, gente. Olha só as células mioepiteliais ao redor dela, bem clássico de porção secretora, né? Olha isso aqui. Isso aqui também é célula mioepitelial ao redor dessa porção secretora, mas são glândulas diferentes. Essa é uma glândula sudorípara apócrina e essa é uma glândula sudorípara écrina, que foi o que a gente estudou no começo dessa aula. E a gente consegue perceber que morfologicamente elas são distintas, porque elas têm estruturas diferentes, funções diferentes, momentos de ativação diferentes, localizações diferentes. A histologia é incrível. E chegamos, então, nas glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas costumam se associar ao folículo piloso e formar o que a gente chama de unidade pilosebácea. Eu já dei esse spoiler para vocês lá no começo da nossa aula, né? E olha só, isso aqui é uma glândula sebácea. Glândula sebácea. Olha um monte delas, né? E elas estão no interior da derme, associadas, então, ao folículo piloso. Isso aqui é um pedacinho de folículo piloso, ó. E ele está saindo para a região externa. E essas glândulas se associam a eles. Elas liberam o sebo através do seu ducto que está em contato com a unidade, com o folículo piloso formando essa unidade. Elas são glândulas holócrinas. O que significa isso? Que elas simplesmente se degradam, a membrana celular dessas células se degrada quando elas liberam
o seu produto. Então, são células que têm que estar constantemente se renovando, porque uma vez que ela libera o produto sintetizado por elas, elas também se desintegram, tá? E elas têm essa estrutura semelhante a balão de vidro, que recebe até um nome bonitinho, que são os sebócitos. E se a gente olhar esses sebócitos, a gente vê como se fosse vários granulozinhos, olha. Olha só, tem várias granulozinhos no interior do citoplasma dessas células, que são os grânulos lipídicos, né? É porque essa célula produz uma secreção lipídica, que é o sebo. Só que olha só, embora as glândulas sebáceas elas costumam estar associadas ao folículo piloso, existem regiões do nosso corpo sem folículo piloso, mas que possuem glândulas sebáceas, como o caso da sobrancelha, do lábio da vulva, e essas regiões aqui que eu coloquei para vocês nesse quadradinho, tá? Também é fácil de identificar elas na lâmina, acha o folículo piloso, e aí você vai ver esses sebócitos próximos dessa região. Na próxima imagem, a gente consegue ver ainda melhor. Olha os grânulos citoplasmáticos que eu falei com os senhores. Olha só, isso aqui é um folículo piloso, isso aqui é um pelo, e aí do ladinho desse pelo nós temos quem? As bonitas, as glândulas sebáceas. Olha o citoplasma todo, né, cheio de grânulos, ó, o ductozinho aqui bem bonitinho para liberar esse produto, olha só, saindo aqui, entrando em contato então com o pelo que está saindo do folículo piloso. O folículo piloso ele sempre tem um músculo eretor, né, que é para levantar o pelo, que é o que faz com que o pelo fique ereto. E aí, mais uma vez, a gente consegue ver aqui a nossa glândula sebácea próxima de uma estrutura do músculo eretor, consequentemente próximo também de um folículo piloso, que é um lugar que elas adoram ser encontradas. Gente, eu espero ter esclarecido algumas coisas para vocês sobre as glândulas da pele. Se vocês tiverem dúvida, deixa aí nos comentários para mim, curte esse vídeo, é importante para mim, para o meu trabalho. A intenção sempre vai ser levar para vocês o melhor possível para que vocês estudem, tá? Eu acredito que a gente tem que estudar da melhor forma possível para passar nas nossas provas, não só para nossas provas, tá? Mas para estudar, para aprender mesmo. A gente é profissional da saúde e isso exige que a gente sempre tenha um empenho em entender um assunto, por mais difícil que ele seja ou por mais fácil que ele seja. Eu sei que histologia não é a matéria preferida de vocês, mas vamos estudar juntos, eu acho que a gente consegue, tá? Qualquer coisa me mandem mensagem no Instagram, eu respondo todo mundo, sem problema. Se vocês não entenderam o que eu falei, desculpem qualquer coisa. É um pouco estranho falar olhando para a webcam. E eu ainda não me acostumei com isso. Muito obrigado, aqui tem as minhas referências e tenham todos uma ótima semana, tá bom? Muito obrigado e um abraço.